Então não duvida do Deus que escreve nosso futuro. E não foge do plano que Ele tem para você. Não fuja do plano que Ele tem para você. E faz a tua obra de um jeito que só tu sabes. Cura as nossas dores. Restaura o que parece estar perdido. Alimenta a nossa esperança. E nos mostra na tua palavra a direção para o nosso futuro. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero te ensinar algumas coisas que estão escritas e talvez você nunca tenha prestado atenção. Você já parou para pensar que as pessoas, principalmente as multidões, elas escutam aquilo que adoram? Você imagina, quando uma marca quer fazer algo conhecido, ela precisa fechar com um influenciador muito grande de algum tipo de setor. Por exemplo, a Nike, quando era uma pequena empresa e fazia apenas tênis esportivos, descobriu, isso se eu não me engano foi a década de 80 ou 90, que se ela conseguisse colocar um grande influenciador divulgando aquela marca, como o basquete é o esporte que o americano mais adora, se eles encontrassem um influenciador do basquete, o tênis teria chance de virar algo viral no mundo. Eles então fecham um contrato com o ainda não tão famoso Michael Jordan, lançam a linha Jordan, e a Nike não só deixa o Michael Jordan bilionário nos últimos anos, de tanto que vendeu, como também vira a principal marca de tênis do mundo. Por quê? As pessoas compram, admiram, escutam aquilo que adoram. Então, toda vez que uma marca quiser fazer sucesso, ela vai procurar alguém que seja referência naquilo que as pessoas acreditam. É por isso que, olha o poder, por exemplo, que um jogador de futebol tem. Se um Messi, um Cristiano Ronaldo, um grande jogador do mundo, fala alguma coisa, influencia muitos jovens. Você lembra da Copa de 2002, que o Ronaldinho, fenômeno, colocou só uma faixa de cabelo aqui na frente? Quem lembra disso? Virou moda no... Todo mundo cortava o cabelo e deixava só uma faixa aqui na frente. O negócio era feio demais. Sim ou não? Raspar o cabelo e deixar só aqui na frente uma faixa. Mas só que foi alguém que as pessoas adoravam. O Brasil é o país do futebol. E o principal atacante da seleção brasileira cortou o cabelo assim. Todos os meninos começaram a cortar o cabelo. Porque as pessoas, elas acreditam, seguem aquilo que adoram. Elas escutam aquilo que adoram. Então é muito simples. Você tem algo que você quer fazer, que você quer que viralize, que tome proporções midiáticas, você precisa encontrar quem todo mundo adora e fazer um acordo com essa pessoa. Se essa pessoa fizer um link de imagem com você, você vai vender o que quiser. Ponto. Eu tenho que negar muitas propostas de publicidade hoje, porque as pessoas, elas sabem que ao pagar uma publicidade, elas vão linkar a imagem delas comigo. Mas por causa do que eu faço, pelas minhas motivações, pelos meus princípios, por causa do que eu represento, existem muitas propostas de publicidade que eu tenho que dizer não. Por quê? Porque eu sei que ela vai usar a minha imagem para vender uma coisa que eu não acredito. Primeira coisa que vai acontecer, vai roubar minha autoridade. Eu não posso linkar minha imagem com qualquer coisa. Ou seja, eu sei que existem milhões de pessoas que me escutam e quando eu falo, acreditam. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo e com o que eu vendo. E com as imagens que se linkam com a minha. Porque as pessoas acreditam naquilo que adoram. Ponto. Isso é histórico, isso está aí, mais do que provado. Tinha uma cidade na antiguidade chamada Nínive. Essa cidade era uma cidade idólatra. O que é isso na linguagem bíblica? Adorava muitos deuses e não o Deus de Israel. Era uma cidade pagã, uma cidade que adorava o que bem lhe parecia. E o Deus dessa época que eu vou lhe contar, que mais era adorado em Nínive, chamava-se Dagon, o Deus peixe.
O deus peixe, Dagon, era um deus que prometia, Deus com letra minúscula, entre aspas, prometia fertilidade, chuva, tudo que aquele povo precisava para a subsistência. Vivia-se de pescaria, então prometia uma boa pescaria, etc. Esse povo começou a viver de uma forma tão desagradável que eles começaram a adoecer em todos os níveis da palavra, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E entraram num processo de destruição muito grande, de autodestruição. Esse povo começou a perder a esperança, esse povo começou a ficar sem rumo, esse povo começou a perder completamente o senso, a noção do que é certo e do que é errado. Então Deus incomoda um profeta lá em Israel, chamado Jonas, e fala o seguinte: Jonas, vai para Nínive, vai para essa cidade e prega uma coisa só. O quê? Prega o arrependimento. Prega para que eles se arrependam, porque se eles se arrependerem, eu vou lá e resolvo o problema deles. Jonas pensa consigo mesmo: Deus sempre é assim. Se ele me mandou lá, é porque ele sabe que o povo vai se arrepender. Aí eu vou lá fazer o trabalho, o povo vai se arrepender, viveu a vida toda do jeito que quis, vão se dar bem no final, e eu que fiz o trabalho. Quer saber? Eu vou para outro lugar, vou para Tarsis. Ele vai para o porto de Jope, atual Tel Aviv, pega um navio e tenta ir para Tarsis, que era uma outra cidade. No meio do caminho, você conhece a história, o barco enfrenta uma grande tempestade. Todo mundo começa a ficar desesperado. E naquele tempo, não tinha ateu não. Você podia até não servir o Deus de Israel, mas algum tipo de Deus você tinha, algum tipo de misticismo você tinha. Então eles começaram a jogar sortes para saber o porquê aquela tempestade estava destruindo o barco. E a sorte caiu sobre Jonas, diz a Bíblia. Então aqueles marinheiros falaram: joga esse homem aqui no mar, porque essa tempestade está acontecendo e está quase destruindo o nosso barco e matando todo mundo por causa dele. Pegaram Jonas, o profeta de Israel, jogaram no mar. E a Bíblia diz que quando ele caiu no mar, a tempestade se acalmou. Realmente ele era o problema. Quando ele cai no mar, um grande peixe, a Bíblia usa o termo grande peixe, muitos falam baleia, mas não está escrito baleia, mas vamos supor que tenha sido uma baleia, um grande peixe, pode ser qualquer um, engoliu Jonas. Engole ele de uma forma que ele passa direto pela goela do peixe e vai para o estômago. Ele é engolido vivo e fica vivo no estômago do peixe por 3 dias. E naquele mau cheiro, coberto de algas, naquele escuro e solidão, ele começa então a orar. Ele fala: Deus, eu fiz errado. Às vezes parece que você tem que estar numa situação horrível, mal cheirosa, escura, apertada, solitária, para falar o que você podia ter falado quando estava bem. Senhor, me guia. Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Senhor, não seja do jeito que eu quero, mas seja como tu queres. E aí no terceiro dia, dentro da barriga do peixe, naquela situação difícil, algo aconteceu. Jonas capítulo 1, versículo 17 diz: e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Quem fez? O Senhor fez que um grande peixe engolisse a Jonas. Ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E dentro do peixe, já o capítulo 2, Jonas orou ao Senhor e disse: no meu desespero eu clamo a ti. E o Senhor me respondeu: do ventre da morte eu grito por socorro, e tu ouvirás meu clamor. E Jonas começa a orar, começa a se quebrantar. Repete comigo: quebrantar. Ele começa a inclinar o coração para Deus. O ser humano é assim. Quando está bem, acaba esquecendo do porquê está bem. Mas quando está mal,
corre para o único que pode resolver. Quando está bem, esquece de como ficou bem. Mas quando está mal, corre para o único que pode resolver. Tem dinheiro à vontade, mas o diagnóstico o dinheiro não resolve, corre para quem pode resolver, né? Tem contatos e networking, mas os seus contatos não resolvem o problema que você se meteu, aí corre para quem pode resolver, né? Jonas estava dentro de um peixe, não sabia como sair. Correu para quem podia resolver. O único que realmente se preocupa com os seus problemas. O único que realmente está preocupado com o teu futuro e escrevendo cada dia para melhor. O único que realmente faz o impossível acontecer para que você não passe por sofrimentos desnecessários. O único que realmente daria a vida por você. E deu. Então, quando ele começa a clamar, quando ele começa a implorar, quando ele começa a quebrantar o coração, repete comigo, quebrantar. O que é quebrantar? É você estar tão sensível, você está tão fraco, que você fala assim, Senhor, eu confio somente em Ti mesmo, cumpre a Tua vontade, faz do Teu jeito. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, perdoa por eu estar aqui, porque você me deu uma ordem e eu fiz outra, eu errei. Ele estava fazendo para ele o que Deus mandou ele profetizar para o povo de Nínive. Prega arrependimento para que essas pessoas se quebrantem. Parece que Deus fez ele sentir isso primeiro, para saber a importância do quebrantamento. A importância do arrependimento. Escuta, a Bíblia diz que Deus fez com que o peixe engolisse a Jonas. Ou seja, Deus mandou aquela tempestade. Deus fez com que os homens jogassem a sorte, caísse sobre Jonas. Deus fez com que o peixe engolisse Jonas. Eles falam assim, por que Deus é mau de fazer um profeta ser engolido por um peixe? Deus não é mau, Ele é dono do futuro. Ele tem motivo para tudo. Ele é o dono do destino e nada foge do controle dele. Se uma cidade inteira iria se arrepender em um só dia, e a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu em um só dia, algo extraordinário e muito convincente precisava acontecer. 3 dias depois do quebrantamento e da oração de Jonas, um grande peixe, provavelmente uma baleia, vem se aproximando da cidade de Nínive. A cidade começa a cercar a praia e fala, meu Deus, uma baleia está vindo na enseada. Um grande peixe está vindo. E naquela cidade se adorava Dagon, o deus peixe. Será uma mensagem divina para a gente? Será um recado dos céus para a gente? E a baleia vem se aproximando, e o grande peixe vem se aproximando. De repente essa baleia abre a boca e vomita um homem. E esse homem, quando sai da baleia, fala, arrependam-se. E as pessoas escutam quem adoram. Aquele homem saiu dentro de um bicho que o povo adorava, o peixe. E eles começaram a escutar Jonas. O quê? Ele, arrependa-se. Deixa de fazer o que você está fazendo, larga o passado no passado. Você está preso, você não quer perdoar, perdoa. Você está fazendo algo que você sabe que não agrada a Deus, larga. Arrependam-se. E a Bíblia diz que todo aquele povo começou a acreditar em Jonas. E todo o povo se converteu, todo o povo se arrependeu. Porque o que parecia uma tragédia, que era o barco estar debaixo de uma tempestade, um peixe engolir um profeta, na verdade era um plano divino para impressionar corações duros, corações que não se arrependeriam, e para fazer de um jeito que eles entenderiam. Sabe o que eu estou querendo ensinar com isso? Deus sempre vai usar o que as pessoas adoram para falar com esse povo. Por isso que muitos precisam se tornar jogadores de futebol, grandes empresários. Eu estou profetizando que você vai ser um grande empresário, uma grande empresária, porque muita gente só adora o dinheiro e só vai escutar quem tem dinheiro. Muita gente adora a fama, então só vai escutar quem tem influência, quem tem fama, quem tem seguidor. Então Deus não vai te dar isso para você se gabar ou para você falar, sou rico, sou famoso, sou isso. É porque Ele sabe que tem povos que só escutam o que adoram. E quem adora fama, adora o dinheiro, adora a empresa, adora isso, adora aquilo, só vai escutar gente desse meio. E é por isso
que às vezes ele vai associar a sua imagem, como associou Jonas com peixe. Para que as pessoas que adoram o peixe escutem a Jonas. E às vezes ele vai te associar a um negócio, vai te associar a um esporte, vai te associar a uma TV, vai te associar a alguma coisa de influência. Não é para você simplesmente ser um influencer, ou ter dinheiro, ter isso e aquilo. É para que as pessoas que adoram aquilo escutem o que você tem a dizer. Você sabe para quantas milhões de pessoas eu falo hoje? 20 milhões por semana. Sabe quantas pessoas se convertem a Cristo presencialmente? Que é o que a gente consegue contar com certeza. Por ano, com a gente, 13 mil pessoas. Pela internet, incontável. Mas por quê? Porque minha imagem está associada a coisas. Eu sou um homem de negócios, eu sou um influenciador, eu sou um professor de vida, eu sou um mentor. Então está associado a coisas que as pessoas adoram. Hoje em dia a gente está na fase das mentorias. Eu sou mentor. Na fase do empreendedorismo, todo mundo quer empreender. Eu sou empreendedor. Eu sou próspero financeiramente, todo mundo quer prosperar. Ou seja, Deus não te dá para você ter, Deus te dá para as pessoas te escutarem. O problema é se você tem uma mensagem para entregar. Vai ficar mais forte. O problema é, tendo uma mensagem para entregar, se você vai ter coragem de ir lá para entregar ou vai tentar fugir igual o Jonas. Porque fazer o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento que é pregar, eu tentei fugir minha vida toda. No final das contas, Deus me jogou no altar do mesmo jeito. Não, quero ser só empresário. Não, quero ser... Deus vai tentando fazer o que você quer. No final, a baleia me vomitou no altar. Que é o lugar que eu tinha que estar. Que é o lugar onde eu sou útil de verdade. Que é o lugar onde eu consigo transmitir a mensagem que Deus quer e não o que eu quero. Que é a mensagem que eu falo do que está escrito e não do que eu acho. Jonas chega naquela cidade. Começa a falar. E a Bíblia diz que toda a cidade se arrepende. Jonas entra numa crise emocional tão grande que ele fala assim, para que Deus me mandou para cá se ele sabia, e eu sabia que todo mundo ia se arrepender? Para que esse trabalho? Porque ele só não fez um sinal, instalou o dedo e fez todo mundo se arrepender, porque ele teve que me tirar lá de Israel, me trazer para cá. E ele começa a brigar com Deus no capítulo 4. Isso aqui é muito interessante. Jonas capítulo 4, para quem puder acompanhar. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. O homem que entregou a mensagem e todo mundo se arrependeu, ficou descontente. E se enfureceu, e ele orou ao Senhor dizendo, não foi isso que eu te disse que aconteceria, quando ainda estava na minha casa? Eu não te falei que você ia me mandar para cá, e todo mundo ia se converter e ia acabar o problema? Para que você me mandou se você já sabia desse futuro? Se você já sabia desse destino? Foi por isso que eu tentei fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas acaba se arrependendo depois. Ah, se Deus cumprisse todos os castigos que a gente merecia, não ia sobrar um. Não ia sobrar um. Se ele fosse dar o castigo que a gente merecia, não sobrava nenhum. Agora, Senhor, eu te peço, tira a minha vida. Eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o que o profeta está falando com Deus. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão, Jonas, para toda essa fúria? Jonas então saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, construiu um abrigo, sentou-se ali na sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas. Escuta isso aqui para você ver como é que o ser humano é louco. Como todos nós temos um pouco de loucura dentro de nós, independentemente de como Deus nos usa. Deus fez uma planta crescer sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E isso deu uma grande alegria a Jonas. O cara que está pedindo para morrer um versículo depois, está muito feliz um versículo. O cara que pediu para morrer um versículo antes, está muito feliz um versículo depois. Bipolaridade.
um dia muito feliz, um dia furioso com Deus. Presta atenção, ele está furioso porque Deus vai salvar milhares de pessoas e está feliz porque uma planta cresceu sobre a cabeça dele e está dando sombra. Os nossos problemas psíquicos são sérios. E a gente mistura a psique humana com espiritualidade, aí que começa uma confusão grande. Jonas claramente tinha vários distúrbios psicológicos, um deles a bipolaridade. Não tem como um homem pedir para morrer, pedir para Deus. Ele está falando direto com Deus, ele não está falando através de alguém, não. Ele está direto com Deus, falando o seguinte: pode me matar. Eu duvido você ter coragem. Tem gente que fala assim: Deus me leva, porque acha que Deus não está escutando. Eu quero ver Deus na tua frente e falar: pode me matar. Deus pum, te mata. Jonas na cara de Deus falou: pode me matar. Para mim é melhor morrer do que viver. No outro dia cresce uma boboreira sobre a cabeça dele, uma planta de abóbora, e ele fala: pronto, agora eu estou muito feliz. Coisa de maluco. Vai piorar. Vai piorar. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. A planta morreu. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Então Jonas desejou morrer e disse: agora me mata. Estava querendo morrer, no outro dia estava muito feliz, no outro dia, quero morrer de novo. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Levanta a mão. 3, 4, 5, 6. Nós temos um psiquiatra de plantão aqui, tá? Fiquem tranquilos. E Deus novamente disse para Jonas, versículo 9, capítulo 4: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta, Jonas? O que Deus está provando para Jonas? Que o problema era ele. Ele estava furioso por causa da cidade, mas agora ele está furioso por causa de uma planta. Ou seja, não é o porquê ele está furioso. Ele é assim. Você precisa se tratar, meu filho. Porque não importa se é por causa de uma cidade, se é por causa de uma planta, você está sempre desequilibrado. Um dia está bem, um dia está mal. Você precisa colocar suas emoções no lugar, meu filho. Senão eu vou continuar te usando porque eu sou Deus de misericórdia. Eu uso quem eu quiser. Quem vai sofrer é você. Que um dia vai estar bem, um dia vai estar mal. Mas Jonas respondeu: sim, eu tenho e estou furioso. Tenho razão e tenho furioso a ponto de querer morrer. E o Senhor disse: você tem pena dessa planta, apesar de não ter podado, não ter plantado e nem ter a feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra noite. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter misericórdia dessa cidade? E a conversa acaba aqui, a gente não sabe qual é o final. Aqui acaba o livro de Jonas. Deus fazendo terapia com Jonas. Espera aí, você está desesperado por causa de uma planta que você nem plantou, que nasceu num dia e morreu no outro, e você acha que eu não iria intervir numa cidade que não consegue discernir entre uma mão e outra? Ou seja, a ignorância era tão grande daquela cidade que eles estavam adorando a qualquer coisa. Aí eu uso uma representatividade de algo que eles adoravam para te mandar para aquela cidade, para que eles se arrependessem e tivesse esperança, tivesse salvação. E você fica com raiva porque teve que sair de Israel, vir para cá pregar, e depois você fica feliz por causa de uma planta e agora está triste por causa da planta. Que loucura é essa? É muito simples. Toda vez que Deus quiser fazer um grande movimento, Ele vai usar uma pessoa que está no meio, que está num segmento que as pessoas adoram. Mas essa pessoa precisa estar blindada emocionalmente para não atrapalhar os planos de Deus ou enlouquecer no meio do plano. Porque o que nós estamos lendo é a prova disso. Imagina você cumprir uma missão que é evangelizar uma cidade de 120 mil pessoas há milênios atrás. 120 mil pessoas numa cidade há milênios atrás era uma cidade enorme. Você ganha a cidade toda em um só dia. Salva todas aquelas almas em um só dia. Dá esperança a todas aquelas pessoas em um só dia e fica nervoso porque isso aconteceu. Quer dizer que
você ficar mal com as próprias vitórias. Tem que estar muito mal emocionalmente para ficar com raiva com a própria vitória. E tem que estar muito mal emocionalmente para se alegrar com o que é insignificante, como uma planta que cresce sobre a sua cabeça e morre no outro dia. A pergunta é, quer ser usado por Deus? Quero. Em que área de influência você quer? Você está preparado para qual área? Segundo, você já está blindado emocionalmente o suficiente para não surtar no processo? Imagina fazer o que eu faço. Todos os dias eu faço isso. Às vezes eu estou num restaurante, uma pessoa chega para mim e fala assim, eu posso tirar uma foto? Eu falei assim, você vai jantar? A pessoa voa, eu falei, então vou fazer o seguinte, janta e no final eu tiro. Não pode ser agora? Eu falei, deixa eu te explicar. Eu tenho que explicar para a pessoa para ela não ficar chateada. Eu faço isso todo dia, muitas vezes durante o dia. Então já que você vai jantar e eu também, deixa eu jantar primeiro. Porque quando você vier, todo mundo que me conhece vai levantar e vai vir. Tem um monte de gente que já está me olhando, ele só está esperando um vir. E aí eu não vou jantar. Porque você vai tirar foto, vai voltar para jantar e eu vou ficar em pé tirando foto com um monte de gente. Então faz isso. A pessoa, uns entendem e outros falam, ceboso. Então se você não tiver blindagem emocional, fazendo o que Deus mandou você fazer e curtindo a tua vitória, você pode surtar. Olha que doideira. Jonas é um exemplo de número 1, anote, Deus não falha. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é surpreendido. Se o barco está com tempestade e a baleia engoliu, isso não pegou Deus de surpresa. Deus é quem mandou a baleia lá engolir. Estou falando baleia, mas para os teólogos de plantão online é um grande peixe. Só estou usando a representação da baleia. E aí, Jonas percebe no interior do estômago de um peixe que não adianta tentar fugir do destino. Repete comigo, não adianta fugir do destino. Aí o que ele faz? Ele se quebranta. Se você quiser hoje corrigir a tua rota e voltar para o destino que Deus escreveu para você, só tem um caminho. O caminho se chama quebrantamento. Foi o que Jonas teve na barriga do peixe e foi o que Deus mandou ele pregar para a cidade de Nínive. Só tem esse caminho. A única coisa que te faz recalcular a rota e voltar para onde Deus determinou que você estaria, o teu ramo de influência, o lugar que você seria reconhecido, onde Ele iria te honrar, onde a tua família ia reconhecer que Deus é contigo, só tem um jeito, se quebrantar. Senão você pode ficar por dias, meses ou anos na barriga de um peixe. E uma cidade que deveria te receber continua sem esperança, porque você nunca chegou lá. Então, por mais que sim, fazer o que eu faço tem suas vantagens. Mas tem muitas desvantagens, tem muito cansaço. Tem muitos ataques emocionais. Tem problemas pessoais que eu não posso trazer a público, porque é coisa pessoal. Da mesma forma que você não estaria. Ou seja, se eu tiver um problema com o meu irmão, eu não vou trazer a público. Estou resolvendo com o meu irmão. Não tem nada a ver com ninguém. Você tem que resolver tudo isso sem alterar a tua agenda. Se eu estou mal ou bem hoje, meu filho, hoje é dia de método Destiny. Ou seja, está fazendo porque não entendeu bem, né? Estou brincando. Estou brincando. Isso quer dizer que quando Deus te chama para uma missão, Ele te capacita, Ele te enche para fazer. A única coisa que você tem que fazer é não fugir. Repete comigo, eu não vou fugir. Só isso. O resto deixa com Ele. Se veio tempestade, em vez de você imaginar que é o pior, fala, é o destino. É Deus me colocando no lugar onde eu tenho que estar. É Deus corrigindo a minha rota. E sabe qual é o lugar que você recebe a mensagem que você vai ter que entregar? No fundo do poço. O que eu faço hoje, e você recebe como mensagem, eu recebi em 2014, quando eu estava no fundo do poço. A mensagem que Nínive recebeu de Jonas e se arrependeu naquele dia, ele recebeu na barriga de um peixe. É na escuridão, é na solidão que a gente acaba descobrindo para que a gente serve. Então não duvida do Deus que escreve nosso futuro. E não foge do plano que Ele tem para você. Não fuja do plano que Ele tem
para você: Tiago, eu ainda nem acredito em Deus. Tiago, eu nem vou à igreja. Tiago, nem precisa, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus está preocupado com a tua vida, com o teu futuro, e não com os lugares que você frequentou, frequenta ou deixa de frequentar. Isso Ele vai tratar depois com você. Agora Ele só está querendo saber o seguinte: você quer cumprir a minha vontade? Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Ah, eu quero, isso é o que eu quero. Quer? Então só tem um caminho: arrependimento, quebrantamento. Então talvez hoje, muitas pessoas que estão aqui precisam se arrepender para poder se quebrantar. Presta atenção: o que é se arrepender? Perceber que errou, reconhecer e falar: não quero errar mais nisso. Jonas, quando estava na barriga do peixe, ele percebeu: eu errei. O que adiantou eu armar essa cena toda, tentar fugir, se não dá para fugir do destino? Não dá para fugir do destino. Acabou que eu estou aqui. E como o plano de Deus é perfeito e Deus não pode ser surpreendido, toda aquela cena de colocá-lo na barriga de um peixe era para impressionar uma cidade que só escutaria o que eles adoram. E o que eles adoravam? Dagon, Deus peixe. Deus é perfeito, Ele não erra em nenhum plano. Todo o roteiro divino é milimetricamente traçado. Deus não sabe errar. Então Jonas se arrepende. Ao se arrepender, ele se quebranta. E ao se quebrantar, ele ora. Vamos lá. Ele se arrepende. Ao se arrepender, ele se quebranta. E ao se quebrantar, ele ora. E ao orar, Deus responde. Então presta atenção: se arrepende, se quebranta, ora, Deus responde. Se arrepende, se quebranta, ora, Deus responde. Se arrepende, se quebranta, ora, Deus responde. Mas quando Deus responde, Jonas acha que Deus vai responder para resolver o problema dele. Deus sabe matar dois coelhos com um tiro só, como a gente diz. Sabe o que Deus faz? Resolve o problema de Jonas e de Nínive ao mesmo tempo. Tira ele da barriga do peixe, mas fazendo o grande peixe vomitá-lo na cidade que ele deveria ir, Nínive. E quando aquela cidade vê um homem saindo da barriga de um peixe vivo, esse cara deve ser um Deus. Esse cara deve ser um grande profeta, pelo amor de Deus, que é esse homem? E quando esse homem sai da barriga do peixe falando: arrependam-se, o povo começa a se arrepender. Porque não era qualquer um falando, é quem saiu vivo da barriga de um peixe. O teu maior problema, que você achou que veio para te matar, veio para que as pessoas viessem, que você saiu vivo de lá, para que elas pudessem te escutar. A maior tragédia, o maior problema não veio para te matar, veio para que as pessoas pudessem ver que você saiu vivo de lá. E elas vão te escutar. Porque elas escutam o que adoram. Então eu tenho um convite para você que nunca confessou publicamente Jesus Cristo como Senhor. O que é confessar Jesus Cristo como Senhor, Tiago? É uma coisa que está escrito na Bíblia, na sabedoria milenar, que diz o seguinte: aquele que não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus também não confessa o nome dessa pessoa diante do Pai. Mas aquele que crê no seu coração e confessa com a boca publicamente, Jesus pega o nome dessa pessoa, entrega para o Pai anota o nome dela no livro da vida, que é o que garante a tua entrada na eternidade, com letras de sangue, na qual ninguém poderá apagar. Então, quando você confessa Jesus como Senhor, a primeira coisa que muda na tua vida é o endereço da tua eternidade. Ao fechar os olhos aqui na terra, que eu não sei se vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 40 anos, ninguém sabe aqui quando vai morrer, mas ao fechar os olhos nessa terra, automaticamente a gente abre nos céus. Tiago, onde é que está escrito isso? Um ladrão que viveu da forma que quis a vida toda, estava sendo crucificado do lado de Jesus. De um lado, um ladrão zombando de Jesus, e do outro lado, o outro ladrão repreendendo: rapaz, a gente fez por merecer para estar aqui, mas esse homem é um justo. Por que você está zombando disso? Ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim. No último dia da vida dele. No último dia da vida dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus crucificado olha para ele e fala assim: hoje mesmo. Em verdade te digo, hoje mesmo.
você vai estar comigo no paraíso. Quando fecha os olhos aqui na terra, abrimos na eternidade. Mas ainda tem uma segunda coisa, calma, ainda vai melhorar agora. Agora começa a notícia boa, as boas notícias. Além da salvação eterna, tem outra coisa que só Jesus faz. Eu busquei muitas religiões. Você precisa entender o seguinte. Quando eu comecei a estudar teologia anos atrás, eu não queria acreditar no cristianismo, em Jesus, porque meu pai era pastor, porque meu avô foi um pastor. Eu queria ter minhas experiências. Eu estudei filosofias asiáticas, fui na Índia algumas vezes estudar hinduísmo, em países árabes estudar o Islã, li o Alcorão 2 vezes. Eu procurei tudo. Eu estudei. Eu acredito hoje em Jesus não só pela fé, eu acredito pela inteligência. É a coisa mais inteligente a se fazer. Por quê? A única filosofia, a única fé que promete perdão de pecados é Jesus. E se Deus não perdoasse meus pecados, eu não poderia nem estar aqui em cima hoje. Eu não teria costas para carregar o peso do meu passado se Deus não me perdoasse através do seu Filho Jesus Cristo. Então a segunda bênção do Evangelho não é só porque meu nome vai entrar no livro da vida e eu vou para a eternidade quando fechar os olhos aqui, é que o peso do passado vai sair das minhas costas, é que minha culpa vai ser retirada e meus pecados e erros serão perdoados. Isso só o Evangelho de Cristo te promete. Nenhuma outra religião te promete. Nenhuma, pode procurar, nenhuma. E a terceira coisa, que só a Bíblia te promete. Está lá em Salmos e diz: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, proteção e blindagem espiritual é só para quem está em Cristo Jesus já. Tiago, mas como assim? O que é blindagem espiritual? Tem um monte de coisa que é espiritual e você não sabe. Gente que não consegue dormir, acha que é problema físico ou mental. Não, é espiritual. A prova disso é que você toma 1 litro de Rivotril e não dorme. Como é que pode? É espiritual. Gente que está sempre ligado ao passado, não consegue se desconectar do passado, não consegue perdoar quem feriu, não consegue se desconectar, está sempre com raiva, pessoas estão sempre falando mal, sempre murmurando, sempre reclamando. Espiritual. Pessoas que não liberam perdão nunca, nem aceitam o perdão dos outros. Espiritual. Pessoas que são ingratas, conseguem ser ingrato e virar as costas para quem mais ajudou. Espiritual. Ataques que vêm do nada, estava tudo certo, do nada o filho cai doente, estava tudo certo, do nada o relacionamento é abalado, estava tudo certo, do nada o negócio desanda. Ataques espirituais, você nem sabe de onde vem, claro, você não tem proteção espiritual. Então, quando você confessa a Jesus Cristo publicamente, acreditando no seu coração que Ele é Senhor e Salvador, 3 coisas acontecem: seu nome entra no livro da vida, seus pecados são perdoados e blindagem espiritual começa a vir sobre sua vida. É por isso que eu quero dar uma oportunidade para quem nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazê-lo agora, caso queira, caso isso seja o desejo do seu coração. Você não consegue mais fugir disso. Você fala, onde eu vou, isso está me perseguindo, o que eu estou sentindo é diferente. Você sabe que hoje precisa confessar publicamente que Jesus Cristo será teu Senhor e Salvador, e teu nome será escrito no livro da vida, teus pecados serão perdoados, e a blindagem e proteção dos céus virão sobre você. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Quem quer pela primeira vez confessá-lo como Senhor e Salvador? Então vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Pode vir aqui, ó. Quem pela primeira vez, quem está fazendo isso pela primeira vez, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui na frente. Só se posicionar aqui na frente. Eu vou orar. Tiago, por que eu tenho que vir na frente? Porque a Bíblia fala sobre a confissão pública, sobre você fazer isso em público, para Ele pegar o teu nome e colocar no livro da vida. Você não tem noção do que está acontecendo agora. Pode ficar aqui, ó. Pode olhar para mim, pode olhar para mim. Você não tem noção do que está acontecendo com você. Pode vir, pode vir. São centenas de pessoas. E por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita coisa que você vai aprender nos próximos 2 dias, que se você não passar por isso aqui, muita coisa não vai nem fazer sentido. Porque a opressão interior continua, os ataques espirituais continuam, a incerteza para onde eu vou após a morte continua. E o que adianta aprender todos os princípios milenares? Vai ter uma vida boa na Terra? Vai ter. Mas não tem o melhor, que é a eternidade. Porque a vida aqui na Terra são 70, 80 anos, a eternidade é para sempre.
E a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, ou seja, eu não sei nem se você tem casa própria aqui na terra, mas a Bíblia diz que no céu Jesus está construindo a tua morada. Lá ele vai te dar a chave da casa que ele construiu para você. Fala, Jesus construiu a minha casa, está escrito. Eu vou primeiro e vou preparar a tua morada, está escrito. O pedreiro da casa que você vai morar para sempre foi o próprio Jesus. É isso que você está recebendo hoje aqui? Então, para quem está aqui na frente, coloca a mão no coração e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e para lá eu não volto mais. Coloco o meu nome no livro da vida. Acampa os teus anjos ao meu redor e a partir de hoje eu pertenço a ti. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Deus abençoe vocês. Deus prospere a vida de vocês. Deus blinde a vida de vocês. Um novo caminho começa hoje para vocês. Um novo caminho começa para vocês hoje. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.